E como é que você foi tratando as complexidades, como é que era a sua revisão nessa reta final? Como que Uhum. você tratava os pontos difíceis, as decorebas? Como é que você evoluiu aquele pouquinho assim nessa reta final? Aham. Acho que eu posso voltar aqui até desde o início, só para contextualizar, né? De início eu fazia o ciclo de estudos, né? Ia lendo os PDFs e seguia exatamente aquela dica que você deu, né? E para mim casou muito bem de fazer as questões pares do PDF. Quando eu estava lendo a matéria pela primeira vez, eu fazia questão só do PDF, nada de site de questões, e fazia aquela coisa, questões pares, terminava uma aula, fazia as questões pares e revisava fazendo as questões ímpares de algumas aulas para trás. E era assim. Eu revisava desse jeito inicialmente Legal. e a revisão era só por questões. Então, foi assim até eu terminar de ler as matérias, né? E então assim, quando eu estava aprendendo a teoria, essa era a forma. E aí, quando você termina a matéria, o estudo muda, né? Você se torna outro estudo, né? A partir do momento que que eu ia terminar as matérias, a primeira coisa que eu fazia eu não tirava elas do ciclo, eu só reduzia a carga horária e entrava naquele modo de eterno de ficar girando todas as aulas do conteúdo e fazendo questões, né? A diferença é que, a partir de certo momento, dependendo da matéria, eu saía do PDF e ia para um site de questões. E aí também, a partir desse momento, eu comecei a produzir o meu próprio material de revisão, né? E isso aí é um detalhe, por exemplo, no TCDF, como eu corri para bater o edital, eu cheguei no TCDF com pouco material de revisão, né? Mas aí, esse é o tipo de coisa que eu fui lapidando no meu segundo ano de estudos, né? Que é que eu comecei a produzir bons materiais. Seria um tipo Então, caderno de erros, assim? exatamente caderno de erros. Ah, legal. Eu, eu, a minha revisão, de modo geral, era só rodando, fazendo questões, mas à medida que eu fazia as questões, eu ia identificando algum assunto que eu estava errando mais, que eu tinha mais dificuldade, ou que eu via que era muito recorrente, tinha alguma decoreba ali que tinha que estar na ponta da língua. Fazendo questões, você vai percebendo esse tipo de coisa. E eu comecei a fazer um caderno de erros. Dica também do Diogo. Legal. E no início eu ficava, caramba, como é que eu vou fazer o caderno de erros, né? A mão já estava completamente descartada porque eu mal sei escrever a mão. Minha mão cansa fácil, minha mão dói, minha letra é horrorosa, não tinha a menor chance de eu fazer qualquer material à mão. Além do que gerar uma pilha, né? Sim. Aí pensei, pô, no Word, talvez? Mas eu pensei, caramba, se eu quiser criar um Word só, ele vai ficar gigante, vai ficar milhões de páginas, ou então se eu criar um Word para cada matéria, eu vou ter 20 documentos diferentes, que bagunça. E aí, essa é uma dica que eu achei muito legal e que eu aprendi assistindo uma live sua, Diogo, com um aluno, cara, ele tinha sido aprovado, eu acho, É o Thales? não, não era o Thales. Ele era um outro. Oh, Ele era de Formosa, aqui, Goiás, pertinho, e ele tinha sido aprovado na Cefaz Goiás e na Cefaz Ceará, alguma coisa assim. E vendo ah, a entrevista sua com esse cara, eu vi ele falando que ele fazia o caderno dele de erros dele no Excel. Eu fiquei, caramba, no Excel? E aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu resolvi tentar. caraca. Isso tem muito tempo, É. cara. Ah, tem, deve ter sido final de 2020 isso daí. Nossa, é verdade, é verdade. E aí? E aí eu gostei dessa ideia que ele deu. Falei, eu vou tentar. E aí eu me dei muito bem com esse negócio de fazer o caderno no Excel, que eu achei que ficou muito prático, muito organizado. Porque como é que eu fazia? Cada aba da planilha era uma disciplina diferente, era uma matéria diferente. E dentro de cada aba, eu fazia assim, cada aula era uma coluna. Então, assim, a aula 00 era a primeira coluna. A aula 01 era a segunda coluna, e aí por aí vai. E eu ia anotando o conteúdo de cima para baixo. As células ficavam gigantes, assim, tudo grandão, mas eu achei muito bom, porque em um só arquivo eu tinha todas as matérias, né? E ficava fácil de navegar. Você dava um Ctrl L ali, localizava um termo específico que você queria buscar e tal, ficava tudo fácil, tudo prático, dava para navegar com velocidade entre uma aula e outra. Achei que ficou muito prático de navegar pelo material. E outra vantagem, nesse caso não em relação ao Word, mas em relação a fazer à mão, outra vantagem maravilhosa de fazer digital é que você pode o que eu fazia muito era tirar print de alguma parte do PDF e colar no meu resumo. Por exemplo, o professor fez na aula um mapa mental excelente ali que ajuda a decorar tal decorebinha. Eu printava e colocava lá no meu caderno de erros. Legal. E assim, esse caderno de erros ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Para algumas matérias, chegou um ponto que ele começou até a virar um resumo mesmo, né, dos conteúdos. Para matérias mais extensas, assim como direito administrativo,
ou contabilidade geral, assim, até é difícil que seja um resumo, porque ele ficaria infinito, né? Mas então ele ainda tinha um pouco mais de cara de caderno de erros. Agora, para matérias menores, assim, sei lá, o direito penal do TCU é pequeno, virava um verdadeiro resumo da matéria inteira. Mas feito com mais experiência, né? Feito com um olhar mais crítico, né? Exatamente. Então, era um resumo, mas isso eu concordo demais com o que você fala. Pode ser bom até fazer um resumo, mas não faça o resumo ao vivo à medida que você está lendo os conteúdos. Termina a matéria primeiro, termina a matéria inteira primeiro, faz exercício, nota, vai ganhando experiência e tendo um senso crítico maior do que é importante e o que não é. A partir daí você tem um senso crítico muito maior para montar o material de revisão. Se você fizer o resumo desde o início, primeiro, vai demorar muito. Eu acho que o foco primordial de início é bater o edital, é ler tudo, bater o edital. E aí, a partir daí, você vai lapidando. Depois que você está pronto, aí beleza. Aí você tenta lapidar como você conseguir, fazendo um resumo, fazendo um caderno de erros. Mas fazer desde o início ia atrasar demais e seria um resumo ineficiente, porque eu não teria tanta bagagem assim para saber o que merecia estar lá ou não, né? E como o conteúdo é gigante de um concurso, cara, mesmo o caderno de erros, mesmo com toda a experiência que eu tinha, ainda ficava grande. A minha rotina era... Eu defini um período, a cada 45 dias, alguma coisa assim, para reler todo o material, né? Todo o caderno de erros. Você tem uma estimativa de quanto demorava para ler o caderno todo? A cada nova revisão demorava mais, porque era mais conteúdo que ia sendo adicionado. No início era tranquilo, 1 dia, 2 dias, 3. Agora, quando eu estava de véspera lá para o TCU, eu gastava uns 7, 8 dias para ler ele inteiro. Caraca, e gastava o dia inteiro ou um tempo do dia? Não, o dia inteiro. Mas isso servia para mim, porque eu lia ele inteiro. Demorava, cara, uns 2 meses eu relia ele inteiro, e eu relia ele inteiro toda véspera de prova. Então, assim, sempre que chegava uma prova, o meu pré-prova era gastar a semana da prova relendo ele inteiro. Era o que eu fazia em semana de prova. Perfeito, cara, perfeito. Eu tenho Então falado ele isso estava também, bem não precisa nem completão, assim, fazer estava bem questão na bonitinho. última semana, só focar Não, nesse material. O não, que eu não você fazia falou aí? questões O na última semana. que você falou que eu te interrompi sem querer? Não fazia questões na última semana. O meu foco era passar o olho em tudo de novo, relendo todo o meu material. Não estou dizendo que fazer questões na última semana é certo ou errado, mas era o meu jeito. Então, deixa eu entender melhor. Você via o caderno completamente, mais ou menos a cada 2 meses. A cada 2 meses, ou quando tinha uma prova e eu queria fazer uma revisão de véspera para essa prova. Na véspera da prova, gastava uma semana para revisar tudo. Mas nesse a cada Isso. 2 meses, você ia lendo ele um pouquinho por dia, um pouquinho por semana? Como é que era? Não, quando dava 2 meses, eu lia ele inteiro e ficava lá uma semana inteira só nisso. Entendi. Tirava uma semana a cada 2 meses só para reler o caderno de erros. Interessante. Isso. Legal. E E às vezes ia retirando alguma coisa também. Eu muito mais adicionava do que retirava, mas às vezes retirava uma coisinha também. sei como é que é. É um pouquinho de cautela que a gente tem, um pouco de insegurança também, Sim. mas faz sentido.